quarto andar desse prédio que funciona o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Um espaço aberto disponível aos públicos do SESC para estudo e conhecimento. Você conhece? Os encontros, como cursos, seminários e palestras, são realizados em salas de diferentes formatos, com a intenção do diálogo entre os saberes. Precisa de um lugar tranquilo para estudar? O CPF tem um clima acolhedor. As salas de estudo disponíveis ao público são espaços individuais ou para grupos menores. No espaço de brincar, crianças e bebês também podem se divertir com os seus responsáveis. E aquele cafezinho ou sopa no final da tarde? A cafeteria do CPF tem. Um espaço de convívio e de muitas reflexões, pensando na saúde e no bem-estar de todos. Sabe aquele livro que você precisa para o seu estudo? A biblioteca do CPF tem mais de 10 mil volumes na área de humanidades. E uma dica, ela é circulante. Qualquer pessoa pode consultá-la ou pedir emprestado um livro do acervo. Na central de atendimento, você pode fazer a sua credencial ou comprar ingressos para eventos de qualquer SESC. Essa unidade fica aberta de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 9h30 da noite. No horário noturno, temos disponível transporte gratuito até o metrô. Já aos sábados, o CPF funciona das 10 da manhã às 6 da tarde. E se você vem de bike, tem bicicletário. Um espaço de encontro, de criação, reflexão crítica, um espaço de conhecimento. Venham, aguardamos vocês! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, dentro da programação do Feitabira, Festival Literário de Itabira de 2023. O ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond é uma iniciativa do SESC São Paulo. Nossa proposta é mostrar que, em paralelo à sua trajetória literária, Drummond construiu uma outra obra composta de milhares de cartas trocadas com escritores e escritoras e até mesmo com anônimos. Para tanto, hoje está conosco na tela Wander Melo Miranda. Wander Melo Miranda é professor aposentado de Teoria da Literatura e Literatura Comparada na Universidade Federal de Minas Gerais e professor emérito da Faculdade de Letras, também da UFMG. Foi diretor da editora UFMG entre 2000 e 2015 e também pesquisador 1A do CNPq, com pesquisas sobre literatura e biopolítica. Atualmente, trabalha na biografia de Graciliano Ramos para a Companhia das Letras e organizou, junto a Reinaldo Marques, toda a obra em prosa e verso de Henriqueta Lisboa para a editora Peirópolis. Seja muito bem-vindo, Wander. Muito obrigado por estar por aqui com a gente. Eu que agradeço. Boa tarde. Wander, quais foram as suas primeiras impressões na leitura da correspondência de Drummond com Ciro dos Anjos, Wander? Eu li primeiro a correspondência do Drummond, que está aqui na UFMG, no acervo de escritores mineiros, no fundo, Ciro dos Anjos, né? O que me chamou mais atenção, já tendo lido a correspondência do Drummond com o Mário de Andrade e outras correspondências, o que me chamou a atenção foi o tom muito, digamos, muito íntimo da correspondência. Talvez seja a correspondência na qual o Drummond mais se sinta à vontade para falar de si, falar dos seus, enfim, de tudo aquilo que ele pensa, que ele sente. Ele se sente muito à vontade com o Ciro, não há uma hierarquia, como a gente vê de início na correspondência com o Mário de Andrade, que o Mário é o mestre, ele é o discípulo, não há nada disso. Eles se tratam por compadre, né, que são, Drummond
padrinho de um dos filhos do Ciro. Então, toda aquela exposição íntima que o Drummond sempre disse que estaria nos seus versos, ele era muito recatado, né, em falar de si em público, a correspondência deixa perceber isso, né? O cotidiano dele, os sentimentos, os pensamentos. Então, é muito interessante ver essa, digamos, essa face do Drummond que a gente não tinha tido ainda acesso, a qual a gente não tinha tido acesso. Então, Qual essa é, é a marca, eu acho, principal dessa correspondência, sabe? qual é a dimensão dessa correspondência? Quantas cartas foram trocadas em que período? Olha, foram mais ou menos, não, foram 163 cartas, cartões, telegramas, radiogramas, que vão de julho de 1930 a novembro de 1986. Então, portanto, 50, né, e 6 anos de correspondência. Tinha ano que trocavam mais cartas, trocavam menos, mas uma correspondência contínua nesses 56 anos. O número maior de cartas e cartões é do Ciro dos Anjos, evidentemente, mas há muitas cartas e cartões e bilhetes do Drummond. E o que é que você percebeu de diferente entre o início e o final dessa correspondência, Wander? Olha, não há muita diferença de início e final, né? No início, o Ciro se dirige muitas vezes ao Drummond, né? E o Drummond responde na medida do possível, não há um número igual de cartas. Ciro manda uma carta, Drummond responde imediatamente, mas no início são dois ainda jovens, né? Escritores, para os padrões de hoje, né, que estão começando a carreira, o Drummond já mais adiantado que o Ciro, porque o Drummond estreia em 1930, e o Ciro estreia com o amanuense Belmiro em 37, né, mas já são, enfim, a década de 30 é uma década importante, não só para a obra do Drummond, como para o Ciro dos Anjos, né, que é a década de 37, ele lança o amanuense Belmiro, que é seu romance mais importante. Né? E o que me chamou muito a atenção de início foi a maneira como o Drummond incentivava o Ciro a fazer o romance. Né? O Ciro escrevia lentamente, escrevia pouco, mas o Drummond incentivava, porque o Drummond não agradava muito do romance nordestino de 30. Né? Ele tem uma crítica, às vezes, muito severa, eu acho, ao romance de 30, nordestino. Então, ele queria que um novo tipo de romance, como é o romance do Ciro, né, um romance urbano, sem regionalismos, né, que tratasse de questões mais gerais, que viesse à luz. Né? Então, ele incentiva muito o Ciro a publicar esse romance. Eu acho que uma das coisas que chama a atenção é isso, é um pouco uma luta pelo poder literário, né? Não deixa de ser, né? Por um tipo de projeto de escrita, que é o do Drummond, né? E o tipo de projeto de escrita, que é o do Ciro. Né? Então, mas não deixa de ser uma luta pelo poder literário, já que nos anos 30, né, como diz o Drummond, os nordestinos dominavam a cena literária do país, né, em razão do grande número de escritores nordestinos e da novidade que o romance regionalista trazia para o leitor brasileiro. Né? Então, isso é o que primeiro, em sentido, digamos, literário e profissional, o primeiro chama atenção é essa birra do Drummond com os nordestinos, e tem um momento que ele fala mal da Raquel de Queiroz, fala mal dos Zelinhos do Rego, né? E vai dizer que a crítica fala muito da peça literária de um e do romance de uma, né, que é da Raquel, e o romance do outro, sobre o Lampião, sobre os cangaceiros, e ele diz que ninguém fala nada da obra-prima, que é o Romanceiro da Inconfidência, que tinha saído naquele ano, né, naquele mesmo ano, que a crítica e os jornais silenciavam, né, não falavam sobre a Cecília Meirelles, que era, ele dizia, uma dama difícil, mas escreveu uma obra-prima. Né? Então, isso é um dos elementos que eu acho, né, que chamam a atenção na correspondência. Em 53, quando o Graciliano, já morto, né, quando são lançadas póstumamente as Memórias do Cárcere, ele faz uma carta para o Ciro, também
falando que 4 volumes, que ele tem preguiça de ler aquilo, que vão vir os mesmos palavrões, enfim. Há uma certa, eu não diria antipatia, mas uma certa resistência a ele, a essa literatura regionalista, né? As cartas ao Ciro dos Anjos, então, evidenciam bem para quem estuda a obra de Drummond, quem trabalha com literatura brasileira, como as cartas podem ser fontes dos estudos literários, né, Wander? Sim, elas, pelo menos no período, né, no período, é, principalmente nos anos 30 e 40, né, a importância que essas cartas vão ter para se entender um pouco da vida literária e intelectual do Brasil, né, nessas 2 décadas, principalmente da importância que tem uma tese já desenvolvida pelo sociólogo Sérgio Miceli, a questão do escritor funcionário público, né? Drummond tem versos famosos lá em Confidência do Itabirano, que ele diz: tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Né? Então, quer dizer, essa trajetória, né, da família patriarcal, ou do filho da família patriarcal, então, em decadência, para o emprego público, né, como uma forma de subsistência. Né? E, então, essas cartas são muito importantes para se entender isso, como é que isso se dá, né? Sem pretender achar que o Drummond, de certa forma, né, foi cooptado pelo Estado Novo, né, pela ditadura getulista. Né? Na verdade, ele trabalha como chefe de gabinete do ministro da Educação, Gustavo Capanema, e Saúde Pública, né? Mas ele, em nenhum momento, no momento que ele é chefe de gabinete do Gustavo que ele, Capanema. Capanema, que ele escreve os poemas mais engajados, né, que são os poemas de sentimentos do mundo e a Rosa do Povo. Né? Então, digamos que a obra, né, dele é toda voltada nesses anos para o engajamento político da poesia. Né? E acho que é um dos poucos poetas que fez poemas participantes que consegue ter ainda, que a gente consegue fazer uma leitura hoje ainda contemporânea, que é circunscrita historicamente por uma razão que eu não sei qual é, ele ainda é muito legível hoje, né? Nos diz ainda muita coisa. Você citou aí, mencionou aí o regionalismo e a crítica de Drummond naquela época. Que mais, que outros comentários, que outras referências à literatura brasileira você considera importantes nessa troca de cartas com o Ciro dos Anjos, Wander? Ele ao incentivar o Ciro, ele está procurando uma saída, na verdade, na prosa, uma saída, eu acho, que ele já tinha conseguido na poesia, mas que ele está procurando na prosa, né, por meio do Ciro, uma saída para um impasse, porque ou havia literatura regionalista, ou havia literatura que ele chama, eu até marquei aqui, a literatura de Lúcio Cardoso, que ele faz também uma referência, né, a ela, essa literatura intimista, né, que ele não, da qual ele não gosta, né? Não vou achar aqui agora, mas é interessante que ele também faz essa crítica, né, dessa literatura intimista e faz uma crítica também ao livro que, à época, a Lúcia Machado de Almeida estava escrevendo e publicando capítulos em jornal, né, um livro de literatura infantil, um romance policial. Então, ele é um crítico muito exigente, né? Porque eu acho que ele tem uma saída, ou romance intimista ou romance regionalista, né? O romance intimista é representado por Lúcio Cardoso, Cornélio Pena, é, Otávio de Faria, né? E ele quer procurar, José Geraldo Vieira, ele está querendo procurar uma via aí que não é nem regionalista, nem essa intimista, né? E aí eu acho que a via para ele é esse romance urbano do Ciro dos Anjos. Né? Parece, né, o principal questão literária que eles debatem nos anos 30. E depois ele faz menção a essa obra do Ciro dos Anjos em cartas posteriores? Sim, depois ele faz,
e ele vai acompanhar a obra do Ciro, né? Quando o Ciro lança Abdias, o Ciro manda para ele o livro, claro, ele, ele ele agradece, faz elogios, né, referências elogiosas ao romance Abdias, que evidentemente não tem a mesma qualidade literária de O Amanuense Belmiro, mas que é um romance importante nessa linha, né, que o Ciro vai seguir. Depois o Ciro vai lançar um romance que vai demorar a fazer, o romance Montanha, que só vai lançar na metade dos anos 50, que é um romance à clé sobre personalidades políticas, né, porque o Ciro foi, enfim, foi professor da Universidade Autônoma do México, literatura brasileira, foi para alguns consulados, algumas embaixadas, né? E ele tem uma vivência grande da política, né? E esse romance vai, de certa forma, narrar essa vivência política que ele teve com os grandes nomes da época, né? Uhum. E, é, essa essa facilidade na correspondência entre os dois que você colocou aí, essa coisa de estar tão à vontade de Drummond com o Ciro, do Ciro com o Drummond também. O que é que isso nos traz? O que é que isso revela de Drummond, hein, Wander? Revela algo que a gente já sabia, né? Que o Drummond é muito amigo dos amigos, né? E que tem uma pessoa muito atenta ao cotidiano, né? E muito preocupado com a situação política do país, né? Ele não faz grandes referências à situação política, mas há referências curtas que são significativas, né? Referências às vezes indiretas, e muitas vezes o dia a dia miúdo da política, isso ele e o Ciro conversam, sobre isso ele e o Ciro conversam, né? Trocas de favores, esse dia a dia miúdo da política é objeto da atenção do Drummond, ele acompanha isso muito atentamente, né? O Drummond tem um faro meio jornalístico, né? Ele é um pouco jornalista, né? Ele gosta de acompanhar esse dia a dia da política, das pessoas, e dar notícia disso, né? Que ele vai fazer nas crônicas, né? Nas crônicas que Sim. ele vai publicar em jornal, isso fica muito evidente, né? E nessa correspondência aqui também. E essa correspondência tem momentos líricos, um momento que eu quero até ler, que é uma prosa poética, que é quando ele vai dizer, ele vai falar que ele veio aqui a Minas para pegar os ossos da mãe, que estavam enterrados em Itabira, e transportar para aqui, para Belo Horizonte, para juntar os ossos aos ossos do pai, né, que estão enterrados aqui. E ele diz o seguinte: eu vou ler uma parte, porque eu acho isso Sim. de uma beleza muito grande, né? Ele está falando com o Ciro que ele tem andado numa roda viva de trabalho, etc. Aí ele diz o seguinte, a certa altura da carta: se lhe disser que não fiquei, é a cerimônia, né? Tenho andado numa roda viva de trabalho, e isso explica a relativa escassez de cartas. Além disso, na semana passada, fui a Minas cumprir um desejo de minha mãe, que desejaria ter seus ossos, seus despojos reunidos aos de meu pai, no cemitério de Belo Horizonte, é o cemitério do Bonfim aqui. Assisti em Itabira a exumação dos ossos e ajudei a levá-los até o Bonfim, onde agora repousam junto aos do velho. Aí vem a reflexão, que eu acho belíssima. Se lhe disser que não fiquei arrasado pela cerimônia, você talvez se surpreenda. Mas é que nas 2 horas e tanto que durou aquela pesquisa, recolhimento de pobres ossos, me visitava o pensamento consolador de que nada mais, nem alma, nem corpo, restava de minha mãe. E ela era pura saudade dentro de mim e de algumas pessoas. Talvez esse pensamento não se concilie bem com o que me ocorreu depois no Bonfim, ao me encaixarmos a urna no jazigo. Já então parecia-me que se celebrava uma última boda dos restos, dos restos de um com os restos dos restos de outra. E essa aproximação final dos despojos excluía toda tristeza e constituía uma vitória sobre as limitações do tempo, da natureza e da morte. Tudo isso, é claro, sentido mais do que pensado.
e isento de literatura. Né? Aí ele vai continuando a falar, mas você vê que Que o grau lindeza. de intimidade, né, por essa confissão, né, um É. momento tão íntimo, né, e a maneira como ele se dirige, né, ao Ciro, como fala desse evento, né, tão delicado, tão importante para ele, né, que é uma maneira que aí você vê que só para uma pessoa muito amiga, né, não sei se em outra carta ele disse isso. Eu acho que em nenhuma outra carta ele fez enfim, ele contou isso que foi tão importante na vida dele, né, para ele, para a mãe, para o pai, enfim, né? Eu É. acho que aí a gente vê o grau de aproximação dele do Ciro, né? E o Ciro também coloca as questões dele, dos filhos, né? A questão onde ele está trabalhando, as dificuldades do trabalho, quando ele está no exterior, a certa dificuldade de adaptação, né? Mas depois ele se adapta e corre tudo bem, né? E o Drummond sempre incentivando, sempre do lado dele, né? Essa intimidade nas cartas, como é que é retratada na referência de um ao outro, Wander? O Um, Ciro é mais cerimonioso com o Drummond, é. sabe? Talvez pela personalidade muito introvertida do Drummond, né? O Ciro é mais assim cuidadoso, ele é mais cerimonioso. Ele pede desculpas se eu não estiver te incomodando, vou te incomodar de novo. Mas ele sempre incomoda e pede, fala e pede as coisas ao Drummond, né? Mas ele é mais cauteloso, assim, né? Eu diria cerimonioso. O Drummond é mais natural com ele, é mais não tem essa cerimônia, né? Uma pessoa cuidadosa, né? Não é uma pessoa que gosta de se intrometer na vida alheia, né? Mas o Ciro é um compadre, um amigo, eles trocam as cartas, acho que numa boa, sabe? Não é muito tranquila a correspondência, sabe? Uhum. Ela é diferente de outras em que o Drummond, a do Mário de Andrade, é uma correspondência belíssima, né? São dois grandes intelectuais e naquele livro que foi organizado pelo Silviano Santiago, com ilustrações, né, de artistas visuais e tudo, você vê que uma literatura que tem uma pessoa como Mário de Andrade e outra como Carlos Drummond de Andrade, é uma grande literatura, né? Pelas cartas você vê, é uma correspondência mais intelectualizada, né? Menos pessoal. Essa correspondência do Drummond com o Mário, que é uma correspondência exemplar. Mas a do Ciro tem essa questão intelectual, mas tem mais essa coisa mais amistosa, né? Mais amigável, né? Mais íntima, eu diria. Que características você poderia nos dar da obra epistolar de Drummond e como isso se encaixa numa definição de obra epistolar de maneira geral, Wander? Olha, pelo trecho que eu li, você vê que é um grande escritor escrevendo cartas, né? A Uhum. correspondência tem, para mim, eu acho, e as do Ciro também. O Ciro também tem uma linguagem admirável, né? Então, são dois escritores que têm uma linguagem notável, né, excepcional, se correspondendo. Então, eu acho que além da qualidade da informação, tem uma qualidade literária, que eu separei esse texto justamente, que eu acabei de ler, né, há pouco, que é justamente para mostrar que é uma correspondência de escritores, né? São dois grandes escritores que têm uma qualidade de escrita muito alta, né? O nível é muito alto, né? Mesmo falando de coisas comuns, coisas do cotidiano, ou coisas que podem parecer hoje banais, a qualidade da escrita é muito boa, né? Eles têm um alto nível de escrita. Então, acho que tem uma qualidade literária nessa correspondência. Assim como tem uma qualidade literária grande na correspondência do Mário de Andrade, né? Mesmo Uhum. naquele estilo mais solto, né? Mais largado do Mário, é um grande escritor também, né? Diferente, muito diferente do Drummond e do Ciro, né? Que tem uma linguagem mais, digamos, não diria controlada, tem uma linguagem mais cuidada, no sentido de controlar um pouco as expansões, né?
muito emotivas, muito emocionais, né? E mantê-las sob controle. Diferente do Mário, que fala e solta logo o que ele está querendo dizer. Parece que Ciro e Drummond, e no caso Drummond principalmente, pensam muito antes de escrever a carta. Apesar de ser uma carta muito amistosa, não é uma carta, você sente que não são cartas assim, que a pessoa vai sentando, vai escrevendo, não. São cartas que são pensadas, porque elas são muito bem escritas, né? E elas têm um tom, vão até um certo limite, elas não ultrapassam, tá? Agora, tem coisas íntimas, né? Você vê como eles dois eram, não podia ser diferente na época, né? Eram machistas, né? Como quando eles falam de um evento que teve em Belo Horizonte, de mulheres católicas, né? Eles fazem as referências hoje que a gente enxergaria como machismo, né? Mas é uma questão de época, né? Isso aí não invalida a correspondência, nem invalida a personalidade dos dois, né? Mas é nesse nível que eu acho que a correspondência atua, né? Nesse nível de também de pensar. É, é, o Ciro faz viagens à Europa, né? Faz viagens ao exterior. Trabalha primeiro no México, né? Dando aula de literatura brasileira, né? Na cidade do México e, e aí ele se, se encontra com Alfonso Reis, que era um dos maiores, até hoje, né, um dos maiores intelectuais do México, né? E dá notícia ao Drummond, manda livro para o Drummond, o Drummond se oferece para mandar livros para ele, para as aulas de literatura, os livros que ele precisar, né? E sempre o Drummond, quando lança um livro, manda o livro para ele, né? E tem numa dedicatória que é muito engraçada que o Drummond fala isso, que é isso de comprar livro de amigos? Parece que o Drummond, o Ciro, comprou algum livro dele e ele fica meio assim, sabe, bravo com o Ciro, quer dizer, você não compra livro de amigo você ganha, né? Então você não compra. Então é nesse nível a correspondência, é muito leve, e ao mesmo tempo tem questões muito interessantes de época, de literatura, tá? Sem nenhum, sabe o que é muito interessante? Que não tem nenhum snobismo, sabe, nessa correspondência. É porque muitas vezes a correspondência de intelectuais ou diário tem partes, né, muito snobs, a pessoa querendo se mostrar, né, mostrar o que leu, o que conhece. Aqui não há nenhuma intenção disso, sabe? As referências a escritores, a obra são parte da conversa, não há nenhuma intenção de se mostrar inteligente ou se mostrar mais culto do que os outros, sabe? Como você percebe em muitas correspondências e muitos diários, né, de escritor. Mas aqui não, aqui a coisa rola muito tranquila. São dois mineiros, né? A gente não pode esquecer que são dois mineiros se correspondendo, né? Então a abertura vai até um certo limite, não ultrapassa certo limite, né? Eles mantêm um espaço meio intocável, né? É. Que não dão acesso, né? Isso aí é claro, né? Faz parte, né? Da cultura Uhum. mineira. Também tem isso. E como é que a obra epistolar, nesse caso aí, da troca entre os dois, pode se relacionar de alguma maneira com a obra literária, Wander? Porque em outros casos, por exemplo, você nota uma conexão entre algumas cartas de Drummond e algumas crônicas que ele escreve logo depois. Há alguma coisa semelhante? Ou dá para fazer algum tipo de, de, de estudo comparativo entre as cartas com Ciro e também a obra de Drummond? Não, com certeza, não. Eu não saberia agora te apontar determinado tema específico, né, muito específico, Uhum. que tem na correspondência e que tem na obra do Drummond, né? Mas Sim. tem temas que são comuns tanto à obra epistolar do Drummond, e principalmente, em especial essa que a gente está tratando, do Ciro e dele, né? E em comum com a poesia e com a crônica, né? Eu acho Uhum. que tem a ver, sim, né? Tem Uhum. coisas políticas que ele fala, uma coisa interessantíssima que eu achei é o período em que a gente tem lançado as obras de Clarice Lispector e Guimarães Rosa, nenhum dos dois faz nenhuma referência a eles.
Isso é muito estranho, né? Nem o Drummond, nem o Ciro fazem referência ao lançamento de Grande Sertão Veredas, fazem referência à estreia de Clarice Lispector, depois dos livros que vêm, porque são dois escritores que vão ter uma notoriedade muito grande, né? E em 86, que quando termina a correspondência, Clarice já é considerada a maior escritora brasileira, né? Uma das maiores escritoras do século XX, tá? E, do mesmo modo, o Guimarães Rosa é o autor de Grande Sertão Veredas, né, que é um romance que não é só um dos maiores romances da literatura brasileira, mas um dos maiores romances do século XX, né? E nenhuma referência deles aos dois. Eu achei isso muito interessante, né? Não saberia te explicar por quê, porque tanto Clarice como Guimarães Rosa receberam poemas de Drummond. Lá, depois que Clarice, na morte de Clarice, Drummond faz um belo poema para ela. Sobre o Guimarães Rosa, ele faz um lindo poema para o Guimarães Rosa, né, mas na correspondência eles não tocam nos dois nomes. Isso eu acho uma ausência gritante, né, porque eram os dois, junto com João Cabral, né, são os três escritores mais importantes durante esse período da correspondência, fora o Graciliano, né, o Drummond fala dele. Mas Clarice Guimarães Rosa, nenhuma palavra dos dois. Absoluto silêncio. Eu achei isso muito É. significativo, né? E que nomes são lembrados nesse período? Não, são lembrados desses escritores mineiros, são lembrados. Ele fala mais, eles não falam muito falam em alguns escritores franceses, que um fala, o Ciro lê algum livro. O Ciro faz muito isso, ele lê determinado livro, principalmente quando ele está fora do Brasil, ele lê determinado livro e fala: Olha, eu li tal livro bom, vou te mandar, e manda o livro para o Drummond, sabe? Mas o Drummond geralmente não faz comentários de volta, não, sabe? Hum, Só raramente. Mas então uhum, não é uma correspondência em que se citam muitos autores, né? Os uhum, autores não se fala de Machado de Assis, né? uhum, Em momento nenhum, né? uhum, Não se toca, quer dizer, porque eles falam mesmo são dos romances, né? Quando eles falam de literatura, que o Drummond fala, são dos romances regionalistas, né? Do romance intimista de Lúcio Cardoso, que ele não gosta, né? Cuja obra ele não gosta, e ele fala do Cornélio Pena. É interessante, que Cornélio Pena é um grande escritor, né? Um escritor intimista, e que morou algum tempo em Itabira, né? Drummond chega até no momento de chamar ele de meu conterrâneo, que ele tem porque o Cornélio era também artista plástico, né? E ele uhum. tem uma obra do Cornélio Pena e ele fala dessa obra, né? E chama de o meu conterrâneo Cornélio Pena, né? Que na verdade não, Cornélio Pena não é mineiro, né? De família mineira, mas não é mineiro, nasceu aqui, né? Então é interessante que a obra do Cornélio Pena, ele, pela referência que ele faz, elogiosa a ele, chamando ele de meu conterrâneo, parece que é uma obra que ele aprova, né? Diferentemente da obra de Luz Cardoso. Você também já mencionou aí a questão da presença da política, do contexto cultural. Como se pode ver também essas cartas como uma janela para a vida brasileira desse período tão longo em que elas foram trocadas? Não, isso pode se ver bem de dentro do poder, vamos dizer assim, né? Porque o Drummond tá como chefe de gabinete, e como chefe de gabinete ele está a par dessas, digamos, dessas intrigas palacianas, né? Ele É. sabe para onde tá se movimentando. Mas engraçado, porque quando o Getúlio, aí nesse período, o Getúlio cai, né, em 45, Getúlio se suicida, depois nos anos 50, e não há nenhuma referência do Drummond e do Ciro a isso. Nenhuma referência, sabe? Não há nenhuma referência, pelo menos nessas cartas, bilhetes e tudo que a Uhum, gente tem, que parece ser tudo que o Ciro recebeu, né, porque isso foi doado pela filha do Ciro, Margarida dos Anjos, a nós uhum, aqui da UFMG, né, entregue em mãos essa correspondência, ele entregou em mãos uhum, essas cartas, esses papéis, o Drummond, né, quando ela veio aqui, e doar o acervo do Ciro,
e então não tem nenhuma referência, assim, sabe, a esses fatos, né? Eu acho que o Drummond, até a certa altura, o Drummond fica, eu sinto, assim, mais dos anos 50, quando ele vai publicar, claro, Enigma e tudo, ele parece que ele fica um pouco cansado dessas intrigas políticas, sabe? Se sente na correspondência uma certa vontade de distanciamento dele digamos, desses embates políticos, né? Eu acho que você vai sentindo durante um certo momento da correspondência, mais para o final, ele já não, essas coisas políticas já não interessam muito a ele. Ele não fala da ditadura militar dos anos 60, 70, né? Que é um ano que a correspondência cobre esses anos, né? Mas ele não fala, eles não falam nas cartas nem da ditadura militar, né, nem de outras questões políticas que são posteriores, né, à queda do Getúlio, né, e à morte depois do Getúlio, né, nos anos 50. Então, eu sinto isso no Drummond, pelas outras coisas que já li dele, pelas crônicas, por outras cartas, que ele tem um certo cansaço, né? Ele tem os versos que ele põe de epígrafe, né? No Claro Enigma, os acontecimentos me entediam, né? Então tipo, mais ou menos no primeiro verso, né? Escurece, não quero sequer acender uma lâmpada, uma coisa assim, né? Que é o primeiro poema de Claro Enigma. Então, ele está um pouco, acho que cansado, ele tem uma experiência que ele fala rapidamente, ele tem uma experiência não muito bem sucedida com o Partido Comunista Brasileiro, né? Que ele entra, faz parte durante pouco tempo do Partido Comunista e sai do Partido Comunista, depois tem uma eleição na Associação Brasileira de Escritores, né? Em que o candidato, que é o candidato dele, o Afonso Arinos de Melo Franco, também mineiro, né? Que os comunistas impedem de tomar posse, enfim, os escritores, então há uma parece que um cansaço dele, sabe? Diante dessas lutas políticas, diante disso, ele vai se distanciando. Eu sinto isso, pelo menos na correspondência, né? Eu sinto isso e sinto que você vê isso mais na obra dele. Quando ele opta também na poesia, que depois vão falar que a poesia dele se torna uma poesia menor, não. Ele opta claramente, a certa altura da vida dele, por uma poesia tipo crônica, né? Quase como se fosse uma crônica em verso, né? Ele se interessa muito pelo cotidiano, é um grande poeta do Rio de Janeiro, um grande cronista, né? Do Rio de Janeiro, e, e depois tem os 3 volumes de Boitempo, a partir de 68, que ele começa a lançar, né? Boitempo, Menino Antigo Esquecer para Lembrar, que ele aí são memórias da infância dele, da juventude, né? Em versos, né? Que aí grande poesia, eu acho que é grande poesia. Mas ele opta por um tipo de poesia mais cronística, digamos assim. Né? É, Enfim, e nessas, são 160 cartas, você falou, né? Mais ou menos isso. 163 cartas, tem É. bilhetes, tem radiogramas, alguns, tem telegramas, né? É uma coisa, eu acho que Uhum. tem muita gente que nem sabe o que que é, né? Porque hoje ninguém mais usa Uhum. telegrama, né? É, As pessoas nem telegrama. sabem o que que é, aquele negócio de vírgula, VG, PT, ponto, né? Aham. E tinha em telegrama, hoje a juventude, o pessoal mais jovem não sabe que era isso. Era uma espécie de precursor do e-mail, né? Tinha Do tecnologia e-mail, junto com a palavra ali e tal. é, é um precursor do e-mail, né? E tem É, telegramas, né? Quando querem dizer uma coisa rápida ou alguma coisa que é importante, é. de trabalho, de ofício, eles mandam um telegrama, né? Uhum. Quando é aniversário também, eles costumam, às Sim. vezes, né, os dois mandar um telegrama cumprimentando, né, Uhum. pelo aniversário. Então, tem isso, são 163 cartas, cartões de viagem, sobretudo do Ciro, né? Quando ele está viajando, ele manda cartões para o Drummond, né? Uhum. E esse número é um número razoável, Sim, né? com certeza. A correspondência, né? É. Sobre o ofício de escrever, sobre vamos dizer, é, a missão ou a, a função do escritor. Também tem referências, também há algum tipo de reflexão entre os dois?
Não, a esse respeito, pouca reflexão. O que eles têm reflexão, principalmente é o Ciro. O Ciro é um Hum, escritor que escreve muito lentamente, né? hum, Então, ele, quando está escrevendo, ele fala que, por exemplo, o Homenense Belmiro, a gente sabe que ele faz o livro a partir de crônicas que ele publicou no jornal aqui em Minas, em 1933, né? Então, é a partir daí que ele constrói o romance, né? O Amanuense Belmiro. E ele sempre, quando vai fazer os livros de memória, ele fala com Drummond que ele está escrevendo, que é muito que é muito demorado, que ele está custando escrever, enfim. E o Drummond não faz muita referência. A referência que ele faz, assim, mais direta, que a entrega engraçada, é quando ele está falando do romance regionalista, e ele fala, esses rapazes é, do norte, ele fala, cá entre nós, como escrevem mal, entendeu? hum, Ele faz mais essa crítica, né? Ele faz esses rapazes do norte como escrevem mal. Mas então ele tem aquele cuidado com a escrita, mas eles não têm uma reflexão assim, sabe, sobre o ofício do escritor. Eu acho hum. interessante porque isso às vezes soa muito artificial, né? As pessoas ficarem a todo momento, o escritor falando sobre o ofício, a função do Sim. escritor e tudo, eles não têm isso não, sabe? Eu acho que isso é muito, Uhum, às vezes, para épater les bourgeois, né? Que os escritores gostam de fazer, né? uhum, Qual é a razão da função do escritor, qual é a razão da escrita. Eles não, eles estão. Você percebe que, principalmente para o Drummond, escrever é uma profissão cotidiana, que ele tem. Tem hora que ele uhum. fala lá, que ele assinou não sei se com o Jornal do Brasil, enfim, com um jornal que ele assinou um contrato de fazer uma crônica diária, que ele pena para poder fazer essa crônica É, diária, né? Quer dizer, então, a escrita para ele é um trabalho, como qualquer outro, é, né? isso. Que ele É o, ganha é o por famoso isso. ganha-pão. É o ganha-pão, né? Em uma Uhum, correspondência que ele tem com a Bigar Renault, acho que é com a Bigar, porque eu não lembro se é aqui no Ciro, não. Ele fala: Ó, seu dinheiro saiu o seu pagamento lá, depois vai lá pegar, chama de caraminguás. Vai lá pegar uns caraminguás. Quer dizer, é um pouco dinheiro, né? Igual a gente ganha uhum, escrevendo para jornal, para, uhum, enfim, esses textos pequenos. Ele fala: Ó, seu cara, vai lá pegar os seus caraminguás, já estão à disposição. Né? Então, uhum, também são preocupados com isso como a escrita, não tanto o Ciro, porque o Ciro não. O Drummond também não vai viver disso no início, né? Mas depois ele vai viver disso, né? Ele se aposenta do serviço público, ele vai viver dos livros e das crônicas que ele escreve para os jornais, né? uhum, Então a escrita para ele é mais do que para o Ciro, é um trabalho cotidiano, né? uhum, Que ele tem tá ligado àquilo cotidianamente, faz parte do cotidiano, né? Não é uma isso que eu acho que ele encarna mesmo a função de escritor, sabe? Porque não é uma, como eu poderia dizer, não é um hobby, não é é um fato cotidiano, é um trabalho cotidiano como outro trabalho qualquer, né? Isso sim, que eu acho que tem uma grandeza nisso, sabe? No Drummond, num uhum, país como o Brasil, que é difícil, né, até hoje, viver de direito autoral, eu acho que tem um pouco essa coragem, sabe, de se dedicar, né? Ainda mais ele que vem de uma família rica, né, de se dedicar a esse trabalho miúdo, né, de todo dia, para ganhar lá um pouco de dinheiro todo dia, né? uhum, Claro que depois, quando ele fica famoso, não é tão pouco assim, mas de qualquer modo é um trabalho diário que você recebe por ele, né? Se você não fizer, você não recebe, né? uhum, Então, eu acho que isso é muito importante para a gente sentir como que é o dia a dia de um escritor num país como o Brasil, entendeu? Um país é, com um número, à época, grande de analfabetos, né? Com poucos leitores, né? E como é que é o dia a dia de um escritor num país como esse, né? bom, que respondia a todo mundo, que trocava muitas cartas com muita gente. Então, há alguma referência cruzada também nesse aspecto, Wander? Há outras cartas que ele mandou para outras pessoas, outras conversas paralelas que apareçam por aí? Não me consta. Quer dizer, que eu lembre, não. Nesse livro aqui, Uhum, não. Ele uhum, faz uma referência, parece que é o Ciro que fala, ele faz uma referência que ele gostaria de ler
a correspondência do Capistrano de Abreu. Sai a correspondência do Capistrano de Abreu, não sei se nos Estados Unidos, enfim. E ele fala para o Ciro que ele gostaria de ler, que é uma correspondência, ou ele já leu e fala, agora eu não lembro, que é uma Uhum, correspondência muito, não é maldosa que ele fala, é uma correspondência muito viva, né? Muito interessante, né? uhum, Que ele faz referência, que eu lembre só essa correspondência do Capistrano de Abreu, né, do uhum, historiador. uhum. Mostra para a gente seu livro, conta um pouquinho do trabalho que foi fazer essa organização e essa O livro está publicação. aqui, é esse, Ciro e Drummond, né, publicado pela Sim. Biblioteca Azul, foi feito pelo professor Roberto Said, por mim. Roberto Said é um professor bem mais jovem do que eu, bem mais jovem, ele é jovem, eu não sou mais jovem. E, e ele é um especialista em Drummond, talvez seja hoje um dos maiores especialistas em Drummond. E a Uhum, preocupação nossa foi feito um pouco correndo, podia ter saído melhor, mas havia um desejo da editora de publicar isso durante uma feira literária de Paraty. Então a gente uhum, correu, não correu desabaladamente, mas poderia ter feito um pouco mais devagar, mas procuramos situar o leitor em referências que hoje o leitor não tem, né? Então as uhum, notas que a gente fez são muitas notas e a gente uhum, colocou essas notas na edição um material são quase 400, são 386 notas, não mais, uhum, são quase 400 notas são 387, 388, são 388 notas, lá, e são e há várias imagens, né, fotos do Ciro com a família, foto de livros dedicados, né, do Drummond com dedicatória para ele. Então tem uma parte de imagens que é muito interessante, que também situa o leitor um pouco na época, né, em que esses fatos que eles narram e viveram aconteceram, né? Então é uma correspondência muito interessante, tá? uhum, E não deu muito trabalho assim, no sentido de que é uma linguagem clara, as referências são a personagens políticos e literários conhecidos, um ou outro mais desconhecido, então uhum, não houve muita dificuldade. Houve muito trabalho, mas não nenhuma uhum, dificuldade grande para poder uhum, fazer a edição, né? E que a uhum, gente está pretendendo fazer mais para frente a edição das crônicas do Ciro. Tem mais ou uhum, menos 700 páginas datilografadas das crônicas dele, principalmente aqui nos jornais de Belo Horizonte, e o professor Roberto Said tem trabalhado muito nas crônicas inéditas do Drummond, crônicas que uhum, ele escreveu aqui em Belo Horizonte, outras crônicas que são inéditas em livro que ele está enfim, organizando para publicação. uhum. Da correspondência com o Ciro, o que transparece, além de algumas coisas que você já colocou aí, em relação à literatura brasileira, à política, mas o que transparece da personalidade dele, além de ser amigo dos amigos, Wander? Olha, é o que mais ou menos a gente percebe, né, pelas poucas, ele não deu muitas entrevistas, né, considerando o tanto que ele viveu, né, mas pelo que ele deu nas entrevistas, que ele escreveu em crônicas, em poesias, é um homem muito dedicado ao ofício de escrever, a profissão de escritor, né, e um Uhum, funcionário público muito dedicado, desses funcionários muito organizados, né? Um homem organizado, e que até a gente percebe, né, como é que um homem que tem uma vida tão comum assim, né, de trabalhar como funcionário público mesmo, estando no meio político, uma vida, um dia a dia que não tem grande novidade, tem uma grande poesia, né? É capaz de escrever grande poesia, né? Quer dizer, ele tinha uma vida interior magnífica e uma cultura enorme, né? Drummond era um homem extremamente culto, né? Drummond sabia muito sobre literatura, sobre pintura brasileira, sobre cultura brasileira, cultura europeia, né? Ele era um homem muito
muito culto, né? Você percebe não só nos poemas, mas você percebe, mesmo que ele não dê indicação de autores, de livros, você percebe no que ele escreve um homem excepcional, né? É um homem excepcional, é um grande poeta e um grande intelectual, né? Agora, isso que eu acho muito comedido, sabe? Você tem essas coisas mais íntimas, como eu disse, mas você viu que é um filtrado pelo um trabalho literário que torna a coisa, torna aquilo ali do caso dos ossos da mesma, torna quase como uma página literária, não é? Sim. Quase que uma reflexão sobre o que acontece depois que morre, vira pura É, saudade, né? Não tem mais é, nada, né? é, Então é um caso pessoal que você pode ler como uma coisa geral, né? O é. que acontece depois que as pessoas queridas morrem, né? O que acontece Uhum. com eles e com a gente, né? Então É, eu acho que ele tem esse cometimento, me chama muita atenção, sabe que eu comparo muito com o Graciliano, que eu gosto, um autor que eu gosto muito, talvez o Drummond detestasse essa aproximação, mas eu gosto muito porque o Graciliano também é um homem muito contido, né? Então, mas ele tem uma emoção e um afeto que você, justamente porque ele segura muito, você vê quando, né, como é que isso consegue vazar de uma maneira extraordinária, né? Então, acho que eles têm, apesar do Drummond não achar, mas eu acho que eles têm uma coisa em comum nesse cuidado com a linguagem, né? Nesse trabalho, nesse sentido de trabalhar a linguagem, né? Que a literatura é um trabalho com a linguagem, antes de tudo, né? E uma apesar de tudo, uma propensão, né, a amar o outro, né, que é muito admirável, né? Apesar de se parecerem pessimistas, né, eu acho que eles são os dois gramscianos, né? É o pessimismo da razão e o otimismo da vontade, que eu acho que é o que conduz tanto o Graciliano, que conduz também Drummond, né? Esse otimismo da vontade e pessimismo da razão, né? Eu acho que isso é o que torna os dois muito parecidos, né? Apesar de linguagem, propostas literárias muito diferentes, mas tem um ponto em comum, né? Nisso, eu acho. Em uma das cartas, ele definiu para alguém que a crônica era uma espécie de carta geral, a Uhum, carta uhum, mais ampla. é. A gente poderia também fazer o caminho inverso e dizer que a carta é uma espécie de crônica particular, né? Sim, sim, sim. E A carta nessas crônicas. é uma carta, a carta é uma crônica pessoal. Isso. O Sêneca, ele ele chamava as cartas de escrita de si, né? Que é como uma confissão. Você deveria escrever todo dia para você fazer uma reflexão sobre si mesmo, sobre o que você está vivendo, né? É, Então, a carta é uma forma de diário de vida, né? Não deixa de ser uma forma de diário, né? Que você compartilha com o é, destinatário da carta, né? E que, no caso, é, os grandes escritores, depois passa a ser compartilhada, a carta passa a com- ser compartilhada por nós, né? Conosco, é, né? é, Porque passa a ser interessante para a gente também saber dessas, é. né? Do que estão vivendo esses escritores, né? Que é um retrato de época, né? Não deixa de ser. São geralmente pessoas sensíveis, inteligentes, né? Que têm uma visão de mundo muito especial. Então, compartilhar essa visão é sempre para nós, para mim, como leitor, é sempre essencial, né? E do cotidiano dele, já que era uma pessoa com quem ele tinha se sentia tão à vontade de escrever, ele também dava detalhes do cotidiano, Wander? Não dava. São de uma geração de homens, né, que tem assim, não participam de serviços domésticos, né, não fazem esse tipo de tarefa cotidiana que hoje a gente Uhum. faz, né? Eles não têm esse tipo de o cotidiano que eles falam, geralmente o Ciro é mais aberto, fala às vezes da questão dos filhos, né? Que o filho que é o, às vezes ele dá notícia do afilhado Drummond, que já está caminhando, já está falando umas palavras, que falou isso para a babá mexicana, que a ninheira, né, como se diz em espanhol, que ele conta alguma coisa do afilhado, né? O Drummond sempre pergunta pelo afilhado, então é uma relação nisso. Mas
o cotidiano mesmo, se a descrição, eles não são descritores, né? Eles não descrevem muito as coisas, né? Tanto ele como o Ciro, eles trabalham mais no nível da informação, né? Da questão pessoal, das questões de trabalho, né? Não se interessam muito o cotidiano, mas porque o cotidiano deles é esse, né? O cotidiano deles é esse, né? Então é desse cotidiano que eles falam. E o que é que você acha que essas cartas, elas, especificamente de Ciro e de Drummond, elas nos dizem hoje, para o mundo contemporâneo, Wander, tanto na forma de comunicação, porque é uma forma mais reflexiva, mais até lenta do que a gente está acostumado hoje, que tem esse afã de responder tudo na hora, quanto também sobre o que eles conversavam nessas cartas. Olha, como você mesmo disse, é uma forma mais lenta de comunicação, uma forma, portanto, mais reflexiva, né? Não é assim, como eu disse, eles pensam antes de escrever o que que eles vão escrever e de que modo eles vão escrever. Não sai uma coisa assim como você faz de um WhatsApp, põe lá tudo errado, de qualquer maneira, e sai, não. É uma correspondência, é como eu disse, o Sêneca dizia, que é uma forma de você fazer uma espécie de revisão pessoal diariamente, né? O Uhum, que você fez, o que você é. Então, tem uma função aí muito grande, né, do sujeito, né? É uma forma, é um modo de dar forma ao sujeito, né? Eu, quando estou escrevendo uma carta, não, a gente hoje não escreve mais carta, mas digamos, o Círio e o Drummond, quando estão escrevendo uma carta, eles estão, de certa forma, dando uma forma ao sujeito que eles são, né? De que maneira que uhum, eles são, né? Então, uhum, como é que essa subjetividade de cada um se constrói, né? Eles estão constantemente construindo esse sujeito, né? Não é um sujeito acabado, né? É um sujeito que está diariamente em construção, né? E a escrita é uma maneira de dar forma. Eu acho essa construção subjetiva, né? Que hoje a gente não tem, né? Hoje a gente não tem. Você querer ser antiquado e conservador, mas já sendo, eu acho que essa informação rápida é muito boa, mas ela você não mantém um diálogo durante muito tempo, né? Porque não uhum. É uma vai falar espécie de sobre o perda, quê? né? É uma Hã? perda, né? É uma Você vai perda. falar, você vai falar o quê? Sobre o quê? Se é uma coisa que rápido ali termina e acaba, passa para outra, então, não tem muito o que conversar, né? É uma conversa que não se marca em você, né? Eu acho. Eu acho que a Uhum, correspondência para esses escritores, né? Da geração dos anos 20, 30, 40, que estão produzindo nesses anos, a correspondência era um modo dessa escrita de si, né? De formação, de dar forma à subjetividade, né? Ao indivíduo, né? No sentido antropológico, e uma forma de reflexão que hoje não existe mais, né? Hoje isso não se uhum, coloca mais. Agora, eu acho que como lição de vida é muito importante, né? Para quem não se contenta com essa com essa troca de mensagens, só com essa troca de mensagem de Zap, a correspondência de escritores, não só do Drummond e do Ciro, mas de outros escritores, da literatura brasileira, de pintores, enfim, de pessoas que têm alguma coisa a dizer, é muito importante para a gente conhecer, né? uhum, A literatura, as artes, a cultura, a política, né? Como é que as relações sociais se dão, né? Como é que as uhum, relações políticas se constroem. Então, acho uhum, que essa correspondência, não só essa, mas outras, né, de igual valor, né, tem para dizer a gente, que é uma forma, eu acho, única de dizer, né? Que pode ter terminado, né, e com certeza terminou, mas que o que existe é muito importante resguardar, né, para a nossa memória cultural. Né? O que a gente não guarda aqui, né, desse livro pequeno, mas o que da memória cultural brasileira não tá aqui colocado, né? Eu acho que isso é muito importante para a memória cultural do país também, né? Isso é muito importante, né? Para a gente saber quem a gente é, né? Como é que esse país uhum, vai se colocando através do tempo, né?
Eu acho que a correspondência de escritores ajuda muito a gente entender isso. Eles são, em certo sentido, historiadores, né? Porque eles são narradores, né? Eles contam histórias, né? Um para o outro. Então, eu acho que isso é muito, muito importante para a cultura brasileira. E, de uma maneira geral, essa escrita de si, ela faz muita falta hoje também, né, Wander? Ela não é impossível, mas a possibilidade é, de certa maneira, restrita e até perturbada por outras formas de comunicação, mas continua sendo necessária, seria bem necessária, né? Eu acho. Agora, há uma vantagem que tem hoje, né? É que as pessoas estão escrevendo muito literatura, né? Há muitos jovens, e eu não entro na questão do valor, se é boa literatura ou má literatura, Então, mas você vê é, muitos grupos identitários estão escrevendo romances, poesia. Eu acho que isso é importante, sabe? Sem julgar ainda a qualidade literária. Eu acho que essa necessidade, né, de escrever, de expor, que a gente vê muito em jovens de 18, 20 anos, né, que estão escrevendo, nesses slams que acontecem nas periferias das grandes cidades, né, eu acho que isso é muito importante para a gente, para as pessoas se comunicarem, né, e para as pessoas, como eu te disse, se construírem, se colocarem como sujeitos, né, sempre em construção, mas é uma bela maneira de dar forma a essa construção, né. Eu acho que aproveitando isso, uhum, sim. aproveitando isso daí, como seria aproveitado também uma obra como essa, da correspondência entre Ciro e Drummond, como, de maneira geral, qualquer correspondência de Drummond, para um escritor que está começando? Eu acho que todo escritor não parte do nada, né? Um escritor brasileiro, né? Claro que ele tem de ter um talento, mas como diz o Guimarães Rosa, a maioria é suor, o talento é uma parte pequena, né? Todo grande escritor tem de ter conhecimento da literatura que é feita na sua língua, pelo menos, né? Fora das outras línguas, mas pelo menos na sua língua ele tem de ter conhecimento. Então ele tem de saber quem é Drummond, quem é Ciro, quem é Mário de Andrade, quem é Graciliano Ramos, quem é Clarice, enfim. Ele tem de saber quem são esses escritores e o que eles escreveram, o que eles pensaram, como eles pensaram o Brasil, como eles pensaram a literatura, a vida intelectual, né? Então eu acho que para o escritor jovem ele tem de eu acho que ele tem de ler, que teria de ler, ou teria de ter contato com esse tipo de literatura. Agora, se ele não quiser ter também, eu acho que a pessoa é livre, mas a gente nota. A gente nota o jovem escritor que tem muita leitura e o jovem escritor que não tem muita leitura. Pelo próprio texto da pessoa, não precisa fazer referência nenhuma. Pelo texto, a gente nota o que tem muita leitura e o que não tem quase leitura nenhuma. Né? Eu acho que a leitura, a literatura, o professor Antônio Cândido, né, já escreveu isso há muito tempo, um texto belíssimo, Direito à Literatura, né? Eu acho que as pessoas todas têm direito a ler literatura. A literatura devia ser ensinada nas favelas, nas comunidades, na rua, nas escolas, sabe? Para as pessoas terem acesso. Agora, se elas não gostarem, não quiserem, problema delas, isso é uma escolha, né? O Isso. que, não, que eu acho que não pode é impedir o acesso do maior possível de pessoas à literatura, né? Eu acho que isso deve ser permitido. Agora, isso tem de começar desde criança, né? Desde criança que a pessoa tem de ser acostumada a lidar com livros, a ler, sem obrigação, porque tudo que é obrigatório demais é muito chato, né? Mas sem obrigação, uma coisa que faça fazer parte da vida da criança, do jovem, né? Que é ler, como faz sair, como ouvir música, enfim, como várias outras coisas, né? Para a gente encerrar, você poderia ler mais um trechinho do livro, por favor? Algum trechinho de carta de um dos dois? E Vou mostra para ler, a gente também a capa, mais uma vez. tá? Aqui, ó, o livro é esse, né? Ciro Drummond. Eu vou ler uma parte em Tá. que o Drummond está falando da eleição do Juscelino Kubitschek, né? Ele diz o seguinte: após aquilo que eu te falei antes, né? Após o longo período de enjoo cívico, optei pela candidatura Juarez como sendo a que menos inconvenientes trará ao país.
Entretanto, conservo-me alheio à propaganda e não alimento esperanças de vitórias. Eleitoralmente, a situação continua sendo do Juscelino e creio que não mudará em favor de outro candidato. A mudança em perspectiva seria no sentido militar, não pró-Juarez, mas pró-Carrombert, talvez, a julgar pelo discurso audacioso que pronunciou há dias, e que não deve ser só fruto de ressentimento pessoal. Deve exprimir uma conspiração forte nos bastidores. Enfim, meu caro, uma merda completa, em que nos atolamos todos por falta completa de educação política e desmoralização integral de nossa prezada elite dirigente. Mais contemporâneo impossível, né? Infelizmente. Pois é. Ah, E mostra aí bem o analista político que ele também era, né? sim, analista fino, né? Uhum, É isso. exatamente. É isso. Vandermelo Miranda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no ciclo de debates A Obra Epistolar de Drummond, dentro da programação do Fritabira, Festival Literário de Itabira de 2023, que tem a iniciativa do Sesc São Paulo. Vander, muito obrigado mais uma vez, um abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, eu que agradeço, Fábio, e mais uma vez cumprimentando pela bela iniciativa do Flitabira. Né? Um abraço, obrigado.